Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente e desta vez nós vamos conversar com um camarada que faz tanta coisa, mas tanta coisa que sinceramente não sei nem como vou apresentá-lo. Veja só, é professor, por isso viemos conversar com ele aqui na universidade, na ADUF, escritor, dezenas de livros, poeta, mas não é desses poetas que ficam olhando a lua e pensando na namorada, não. É poeta desesperado que às vezes quer mudar o mundo em poucos minutos. Imortal da Academia Paraibana de Letras, intelectual, crítico de literatura e ainda tem tempo de torcer pelo Flamengo. Idelberto Barbosa Filho. Como é que dá para conciliar tudo isso na rotina, no dia a dia? Ora, eu acho que tudo isso faz parte da vida, né? A vida é uma esfera muito complexa, diversificada, que nos solicita em diversas dimensões. A dimensão intelectiva, entendeu? A dimensão das ações, né? As dimensões do cotidiano, né? Da vida simples, da vida comum que todos levamos. Enfim, eu acho que essas atividades, as mais diferenciadas possíveis, a que você se referiu, em conjunto fornece, eu diria, uma fotografia dos meus interesses, da minha personalidade, enfim, do meu ethos, né, do meu modo de ser. Claro que esses interesses variados pressupõem também uma referência básica, né, que eu gostaria de revelar aqui, de expressar aqui, que é exatamente a dimensão literária, né? O que eu venho, ao longo do tempo, caracterizando como uma convivência crítica, né? Sobretudo através do diálogo, dessa conversa permanente com os autores locais e os autores nacionais, através de um trabalho jornalístico, né? Já de longa data, ocupando espaços em diversos jornais da cidade de João Pessoa, jornais também de outros estados, como certa época no Diário de Pernambuco, em Recife, Suplemento Literário de Minas Gerais, pontualmente, também até no Jornal do Brasil, quando existe o Jornal do Brasil, né? Mas fundamentalmente os jornais da cidade de João Pessoa, e aí eu registraria um longo tempo no Norte, né? Eu escrevi uma coluna de crítica literária durante 20 anos, todos os domingos, no Jornal Norte, né? E, paralelamente, também procurei colaborar com a União, principalmente com a União, jornal que com o qual ainda hoje eu colaboro, né? Fazendo aí vamos dizer, uma divisão com o Contraponto, esse jornal hebdomadário, né? A cargo lá do João Manuel de Carvalho. E também já tive alguma passagem pelo extinto Momento, uma coluna lá também, cujo nome era Letra Lúdica, né? E algumas vezes também no Correio da Paraíba. Quer dizer, essa atividade jornalística, mais especificamente do exercício crítico, ou seja, da leitura, né? Do contato, da tentativa de interpretar, né? Estabelecendo um diálogo contínuo com os autores, se associa, evidentemente, ao outro viés que também, digamos, estaria dentro dessa dimensão literária, dessa esfera literária, que é a atuação de professor. Veja só, já que você começou tocando mais na parte do jornal, do jornalismo, do texto jornalístico, nós temos bons jornais, Idelberto, e vou lhe explorar aqui como crítico de literatura. Nós temos bons jornais, com segundo caderno robustos, digamos assim, mas a gente não tem uma crítica de literatura no jornal, na nossa imprensa, assim. Quer dizer, alguém eu digo além de você, alguém que veja os livros e faça uma crítica daquele livro, mostre os pontos bons, os pontos frágeis. A gente vê mais na imprensa alguém anunciar o lançamento
a expressão é essa mesmo, às vezes bajular alguém que está lançando um livro, fulano lançou um livro, e às vezes não tem nem essa expressão. A gente não vê a crítica literária na imprensa local. Você concorda comigo? Veja bem, é preciso ver vamos dizer, essa questão logo historicamente, né? É claro que a crítica literária foi um gênero historicamente originado, inclusive, e bem situado nas páginas dos jornais, através dos chamados antigos rodapés de crítica. E, por exemplo, nas décadas de 40, 50, sobretudo do século passado, nomes que hoje são referências críticas no Brasil, ingressaram exatamente nessa área através das páginas dos jornais, fazendo esse tipo de crítica. Não simplesmente um release, quer dizer, um anúncio, uma divulgação, né, ou uma reportagem sobre um livro, um lançamento, nem tampouco aquela crítica, vamos dizer, encomiástica, que no fundo é mais um exercício de amizade, de admiração, do que propriamente uma leitura fundada em determinados critérios, né, sobretudo os critérios estéticos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nomes como Antônio Cândido, por exemplo, Álvaro Lins, né, o próprio Mário de Andrade, Alceu de Amoroso Lima, quer dizer, esses grandes críticos, historicamente reconhecidos, hoje inclusive registrados nas histórias da literatura, e cujos nomes estão, vamos dizer assim, visceralmente ligados à atividade crítica, esses nomes, historicamente, responderam pelo exercício e pela posição, digamos, da crítica nos jornais. Evidentemente que essa tradição, ela se arrefeceu muito dos anos 70 para cá, em função, eu diria até, e isso parece até um pouco contraditório e tem gerado toda uma discussão, né, em torno, inclusive, da academia, com a chamada crítica universitária, que aí ocupa os espaços não nos jornais, mas faz aquela crítica mais interpretativa, mais ensaística, né? Uma crítica menos circunstancial, menos ligeira, né, do que a crítica do jornal, e que vai se localizar nas revistas departamentais, nas revistas, digamos, acadêmicas. E isso também é associado a uma certa crise, né, no que diz respeito à própria economia, ao próprio mercado editorial, questão do papel. A gente sabe que os jornais, você sabe, você é jornalista, os jornais impressos vêm cada dia mais reduzindo o número de páginas, né, diminuindo inclusive o seu formato, e uns até desaparecendo, virando hoje jornais online, né, jornais, vamos dizer assim, na rede virtual. Isso é uma tendência à qual a gente não pode escapar. E a crítica, por tabela, sofre com isso. Sofre porque ela primeiro, com esse grande embate com a universidade, daí se falar uma crítica jornalística, uma crítica universitária, quer dizer, a crítica foi se transformando um pouco no chamado resenhismo crítico, né? Que certa feita o Afonso Romano de Santana disse que era uma conversa de compadre, porque a resenha ou vem para elogiar, ou então vem preconceituosamente também para demolir. Exatamente. E aí criando uma certa, vamos dizer, uma certa tensão que vai repercutir não no que interessa, que seria uma discussão, uma apreciação dos valores, digamos, do texto do autor. Mas vai repercutir, inclusive, na questão do consumo, da vendagem do livro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para fechar, vamos dizer, esse tópico, é que, mesmo diante dessa crise, a gente ainda percebe no Brasil, não só nos jornais, mas em algumas revistas, em nível nacional, a presença da crítica, de forma, digamos, excepcional, mas de uma crítica lúcida que vem realmente fazer uma aferição, vamos dizer assim, dos processos de criação literária no país e também no Estado. Eu acho que o Correio das Artes aqui ainda preenche essa função. Você vê bons textos, né, críticos que, apesar da formação acadêmica, conseguem dar um salto, né, e não ficar restrito só àquela presença, vamos dizer, professoral, né? E vai ter um diálogo com a sociedade através das páginas do jornal. Você tem alguns aqui que já fazem isso, digamos, estão fazendo, no suplemento ou na revista, né? Eu não diria talvez no jornal diário. Mas a gente vê a nível nacional revistas como a Cult, revista como a Metáfora, a própria Brava, essa Continente Cultural do Recife, a presença da crítica está lá. Por que isso? Porque eu sou daqueles que penso que a crítica é um gênero essencial, ela é um fertilizante para a própria criação. Eu penso que
digamos, não é o vínculo, ou seja, não é a literatura que é importante para a crítica. Ela é importante para a crítica, porque não existiria a crítica, digamos, sem a literatura. Mas eu insisto que essa equação é também verdadeira no sentido contrário. Ou seja, não há literatura sem crítica. Essa é uma tese que eu venho defendendo há muito tempo. Claro que a gente só pode pensar a crítica depois da literatura. Primeiro a criação artística e depois a crítica. A crítica é um segundo momento. Mas essa relação me parece dialética. Não há a criação sem a crítica. Tudo bem. Agora, assim, já a gente está falando, você falou com base na crítica. Mas há uma concepção corrente, Edelberto, que eu já ia até passar para outro assunto, mas você deixou aí uma margem para mim tocar nesse assunto. Que você coloca que a crítica, ela acaba ficando aqui na universidade. Aí há quem diga que, independentemente da crítica, mas a universidade em si, ela se distancia um pouco do social lá, da cidade. E de maneira assim popular, dizem até que a Mata do Buraquinho é muito pequena, mas a universidade acaba muito distante da cidade lá. Você acha que essa distância da universidade e a cidade, eu digo, não só em termos de crítica, mas esse aspecto de um modo geral, a universidade e a cidade, que a universidade, no caso, se trancaria aqui no campus? Veja bem, eu acho que está havendo aí talvez uma falta de esclarecimento, eu diria, sabe? Não é que a universidade, ela se distancia, ela se fecha, até porque a universidade tem programas de extensão, que são exatamente através desses programas, né, que a universidade estabelece um contato mais direto com a sociedade. A universidade, ela está, vamos dizer, distribuída nessas três grandes funções, né? O ensino, basicamente, que o ensino em si, veja bem, isso como eu vejo, o ensino em si, a sala de aula em si, não deixa de ser já um diálogo com a sociedade, certo? Porque a universidade absorve, vamos dizer assim, alunos, né, que representam os diversos segmentos da sociedade. A universidade pública, ela recebe, certo? Além disso, tem a pesquisa, que também, por mais, vamos dizer, sofisticada, refinada, específica, né, especializada que seja, e aí dá uma ideia de que é uma atividade elitista, que não chega à sociedade, eu acho que isso não é verdade, eu acho que chega, porque o resultado das pesquisas nas áreas, não só nas áreas de ciências humanas e sociais, mas nas áreas biomédicas, tecnológicas, isso termina repercutindo em benefícios para a sociedade. Mas o campo maior, onde esse contato é perfeitamente factível e visível, é na extensão. O que talvez falte, certo? É uma política de, digamos, de relações públicas, de esclarecimento, talvez uma melhor utilização por parte da própria universidade, das suas instâncias midiáticas. Veja só, porque aqui existem as instâncias midiáticas que poderiam oferecer uma imagem, eu diria, mais real da universidade. Não é fazer uma maquiagem, é fazer uma imagem mais real da universidade, porque ela tem prestado muito serviço, a universidade presta serviço, sabe, à comunidade. Tá aí um hospital, entendeu? Aí você tem, por exemplo, uma assistência que cobre não só a cidade de uma pessoa, mas gente do interior, das várias regiões, do Curimataú, Cariri, Sertão, tudo vem aqui. Quer dizer, abriga isso, né? Fora outras políticas, fora inclusive, digamos, a própria irradiação do campus, né? A UFPB, eu estou me referindo à UFPB, porque é a minha casa, né? Mas você vê, aqui a UFPB é João Pessoa, mas pega muitas cidades do Brejo, né? O entorno ali de Areia, Bananeira, né? Solane, aquele mundo todo. E quer dizer, eu acho que há uma conexão viva, dinâmica entre a sociedade e a universidade. Agora, o que eu não vejo é uma explicitação disso através, principalmente, dos que fazem a universidade. E quando eu digo dos que fazem, os professores, os alunos e os próprios funcionários, digamos assim. Porque a universidade tem um equipamento para mostrar o papel que ela exerce. E talvez a falha exista aí. Esse equipamento, que eu diria que é o equipamento midiático, não está, de certa forma, revelando, né,
o rosto, vamos dizer assim, a imagem real dessa universidade. Era por Mas isso. eu acho que ela não se distancia. Eu não penso. De certa época eu pensei, hoje eu não penso mais. Eu não penso mais assim. Eu acho que a universidade cada vez mais se aproxima, de certa forma, da sociedade. Eu acho que esse diálogo está sendo cada vez maior e mais frutífero. O que falta é uma de campanha de esclarecimento desse serviço. Porque a universidade é serviço. A universidade é um serviço, né? Em todas as áreas. Mas veja só, é por isso, é a questão da mídia, como você falou. Eu não estou dizendo que a universidade não produz, a pergunta não vai imbuída desse contexto. É assim, lá na mídia não sai o que a universidade produz, a produção do conhecimento da universidade. Vê mais o que o reitor está fazendo, o que a reitoria está fazendo. Acontece muita coisa aqui nos mestrados, nos doutorados, muitas pesquisas interessantes, que seriam bons temas para segundos cadernos na mídia, e não se vê isso. Parece que só há uma divulgação naquela literatura específica, naquela revista específica, sabe? Eu insisto nisso, quer dizer, é o equipamento institucional, midiático da universidade, e aí eu não sei, talvez ligados a... Porque a universidade é uma sociedade, né? A sociedade ela tem uma certa conjuntura, jogo de interesses, né? Aspectos ideológicos e tal, aspectos políticos, política local, etc. Né? A gente sabe que ela dialoga com as forças também políticas locais, né? Ela não estaria imune a isso. A gente não pode também pensar a universidade como um campo neutro. Ela está dentro dessa correlação de força. E eu acho que é por isso que muitas vezes o processo midiático é feito de maneira equivocada, sabe? Às vezes a mídia vem em função de critérios políticos interiores, né? Fazendo a conexão, por exemplo, da universidade como instância política para outras instâncias maiores, a nível, por exemplo, municipal, prefeitura, sei lá, a nível estadual, governo de estado, etc. Entendeu? E não dão a devida importância, concordo plenamente com você, a devida relevância ao que realmente é a universidade. Porque a universidade não é e não pode ser instrumento político, né? Não pode ser veículo, né, de empoderamento, para usar uma palavra aí muito em moda no jargão da administração, né? Digamos, do mundo empresarial. A universidade é, sobretudo, um serviço público, né? E ela tem prestado, e muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Exatamente porque essa mídia entrava em função de interesses, que eu diria, escusos. A gente sabe disso. A universidade, infelizmente, não está imune a isso. Ela muitas vezes termina funcionando com seus equipamentos, com as suas instâncias, como força de manobra, né? e como trampolim político, né? Para determinadas personalidades, né? A gente tem visto isso aqui. Mas, veja só, vamos deixar a universidade quieta por um tempo, já falamos demais dela, agora vamos falar de você. São dezenas de livros, eu disse no começo. São quantos mesmo? 52 já? Eu não sei assim, vários livros na área da crítica, na área da nem você está sabendo o número exato, tantos livros que são. Agora, tem alguma coisa encaminhada para 2013, para este ano? Não, eu estou com um livro pronto, aí eu não vou lançar esse livro. O livro já está nas livrarias, né? O livro está nas livrarias, eu estou passando para alguns leitores, amigos e tal, mas não vou lançar esse livro. Não tem lançamento? Não, mas tem um livro aí já circulando, já com algumas referências aí nos jornais, entendeu? Que é um terceiro volume de um gênero que eu venho cultivando ultimamente, que é o chamado jornal literário, né? Eu publiquei o primeiro volume há uns 6 anos atrás, chamado As Horas Mortas, depois publiquei um segundo, Escritor e Seus Intervalos, e agora As Coisas Incompletas, né? Que é um gênero híbrido, vamos dizer assim, mesclado, né? Que incorpora na sua tessitura, né? Os diversos gêneros literários, né? Um pouco de memórias, um pouco de crítica, né? Crônica, perfis, né? Notas de leitura, registros, enfim, um pouco até de ficcionalização também, né? É um gênero de origem francesa que foi muito cultivado aqui no Brasil por um paraibano que se notabilizou, inclusive, por causa desse gênero, que é o Ascendino Leite, que eu considero, nesse aspecto, o meu mestre. Eu considero o meu mestre particular. A propósito, o título desse livro, As Coisas Incompletas, já é um certo diálogo com o título dele, chamado As Coisas Feitas. Ele tem um jornal, um volume, jornal literário, né?
que não é um diário. Tem muito de diário, mas não é diário. Tem muito de confissão, mas não é confissão. Tem muito de memória, mas não é memória, né? Então ele intitulou As Coisas Feitas e eu, tomando como ponto de partida esse título que eu gosto muito, tentei fazer vamos dizer, uma paródia naquele sentido vamos dizer, do cotejo, né? Não no sentido satírico, mas vamos dizer, numa informação paralela, né? Que é As Coisas Incompletas. Então é o livro que está aí nas livrarias já da cidade, Livraria do Luiz, Moinho das Letras, ali no shopping, né? Aqui na própria, no sebo universitário aqui, entendeu? Ali no CCHLA, na leitura, etc. Veja só, você, como escritor, tem e eu já li alguns livros, tem um jeitão pacífico, comedido, daqueles que medem muito a palavra, mas na poesia, às vezes, você até quando recita, se manifesta, às vezes até diz que é meio um poeta meio desesperado. Como é isso? A poesia mexe mais com você, a poesia lhe emociona mais. Você se acha mais poeta do que escritor em si? Não. Eu acho que tudo isso, do ponto de vista assim, da relação com a literatura, eu não costumo privilegiar nenhum gênero. Eu acho que todos eles, em um certo sentido, respondem por alguma necessidade, ou por algum interesse, ou por alguma motivação da sua personalidade criativa, né, ou criadora, certo? Então, não vejo. Eu acho que a crítica, por exemplo, dialoga muito bem com a minha poesia com a minha crítica, com o jornal, etc. Eu não vejo muito, entendeu? Agora, evidentemente, se há uma diferença, essa diferença reside na poesia, porque na poesia, embora você faça referência ao fato de alguns recitais, a gente, vamos dizer, digamos, sabe demonstrar uma força emotiva maior e tal, é na poesia onde o cuidado, vamos dizer assim, o zelo, né, com a palavra, digamos, é mais exigido, certo? É mais exigido, né? É claro que a composição de um poema é muito mais, digamos, é muito mais radical, muito mais trabalhosa, num certo sentido. Não que também não possa ser prazerosa, mas trabalhosa do que você compor um artigo para o jornal, escrever uma peça de crítica, né, uma crônica, etc. Né? Mesmo que a crônica também, sobretudo quando você quer enfatizar o poético, o registro poético do cotidiano, ela também lhe exige muito. É um gênero muito difícil, é a crônica, né? Porque ela também exige uma certa componente de poeticidade. Então, a palavra na poesia tem de receber um tratamento diferenciado, e isso é mais difícil, isso é mais trabalhoso. Tá? Porque você fazer aí um esforço para manter, vamos dizer, a taxa de emoção, né? A temperatura emocional, né? Mas sem perder o equilíbrio, né? Sem perder o equilíbrio, né? Porque você também jorrar a emoção pela emoção, isso termina prejudicando a composição do poema. O poema ele tem de conter a emoção, mas ele não pode ser só emoção. Se o poema é só emoção, ele deixa de ser poema, ele passa a ser um simples jorrar, uma simples catarse, né? Uma expressão de sentimentos, tá entendendo? Pura. Então, no poema você expressa sentimento, mas essa expressão tem de estar contida, né? Tem de estar contida numa dimensão, digamos, numa dinâmica, né? De equilíbrio estético e, sobretudo, tem de estar delimitada por uma grande consciência dos artefatos, né? Linguísticos, né? Estilísticos, verbais que você utiliza. O poeta, eu sou daqueles que pensam, o poeta tem de ter uma grande consciência da linguagem. Eu não acredito nos poetas que não têm essa consciência da linguagem. Quando eu digo consciência da linguagem, é o conhecimento da própria língua, do idioma. Porque a gente só pode explorar com criatividade aquilo que a gente conhece. Então, o primeiro mandamento, a meu ver, para a realização de um poema, me parece que é exatamente essa desenvoltura, né? Esse lado virtuoso, né? Que o poeta deve ter com a linguagem, com a palavra, assim como o músico deve ter com o seu respectivo instrumento, né? Veja só, Edilberto, você tem um jeitão muito urbano, parece ser natural de João Pessoa, mas você, na verdade, é de Aroeiras, né? Exato. De Aroeiras. E certo dia aqui, conversando com você, num papo bem rápido assim, você falou que
é um intelectual de bairro. Como é isso? Intelectual, a gente já está caminhando para terminar o programa, mas isso me deixou curioso. Porque intelectual de bairro quer dizer que tem intelectual de bairro, de periferia, de praia. Como é isso? E por que intelectual de bairro? Não, mas veja bem, isso aí, essa observação, é claro que é uma tipologia muito idiosincrática, né, muito arbitrária. Ela não tem nenhum procedimento aí, vamos dizer, científico, né? Mas essa referência foi pelo fato de que aqui no bairro dos Bancários, já, vamos dizer, historicamente, eu digo 2 ou 3 décadas já, de forma espontânea, vamos dizer, explorando aquilo que o sociólogo Michel Maffezoli chama de sociabilidade, foi se constituindo uma convivência, certo? Uma troca de afetos, de admirações, de respeito, enfim, em torno, inclusive, da arte, né? Porque essa convivência envolve a presença de poetas, músicos, né? Artistas, enfim, essa pleiade, vamos dizer, de gente marcada talvez por uma característica comum, que é exatamente o amor pela arte, né? Essa gente vai se encontrando num bairro, num local do bairro, que é o bar, né? O bar aí como um espaço não só da boemia, mas também como um espaço de criatividade, né? Como um foco irradiador de projetos culturais, de ideias, eu diria até de dissertações e teses de mestrado, porque convive muito nesse, vamos dizer, nesse conjunto de pessoas, muita gente aqui da universidade. E você conhece muito bem que é um bar que eu acho hoje um bar histórico. Eu acho que se você fizer uma história, vamos dizer, cultural de João Pessoa, e se nessa história cultural deva ser focalizada em determinados espaços onde essa cultura é produzida, ninguém pode esquecer mais o Bar do Baiano, aqui nos Bancários. Nos Bancários. Assim como, de certa forma, foi a Bambu, na década de 60, ali na Lagoa, né? Como o Cassino tem a sua história, e assim a gente vai, de uma certa forma, o Maravalha tem a sua história, né? São bares que, no fundo, são espaços de encontro, de afetos e conflitos, que giram todos eles em torno do interesse estético, que também é um interesse pela convivência, pela vida. Aí, nesse sentido, eu disse, não, eu sou intelectual de bairro, porque aquilo ali é um território, não só físico, né? Não só geográfico, mas é um território, sobretudo, simbólico, né? Que simboliza aspirações, ideais, né? Envolvendo, inclusive, por exemplo, uma programação, além de ter uma pauta, né? Já, vamos dizer, delimitada, né? E aberta, não é fechada, mas está, todo ano as programações e tal. Hoje ali se produz discos, se lança livros, né? Existe já um acervo fotográfico, e tudo isso vai criando um registro, né? Simbólico, né? Uma topografia simbólica, né? De um espaço que aglutina exatamente a presença desses intelectuais. Aí eu digo intelectual de bairro, até brincando, né? Porque às vezes você acha que o intelectual é aquele que está na universidade, como professor, como doutor, é o que está na Academia Paraibana de Letras, como imortal, é o que está no Instituto Histórico. Não, eu acho que nada disso faz o intelectual. O que faz o intelectual é a sua produção e a sua convivência. A sua convivência diuturna com as ideias, com as discussões e, evidentemente, com a sua produção. Isso é que pode, vamos dizer, segurar, né, dar sustentabilidade a essa categoria intelectual. Bom, mas, olha, veja só, eu falei no começo do torcedor do Flamengo, mas a gente vai deixar essa conversa, porque assim como Zé Lins do Rego, o Idelberto é flamenguista daquele que chora, parece. Agora, mas a gente vai deixar essa conversa para o bar, porque o programa, infelizmente, está terminando. Idelberto, você tem algum tempo aí para suas considerações finais e algum recado que você queira dar que eventualmente não tenha provocado. Não, eu só quero agradecer, Ademilson, a você, sua equipe, né, pela importância que, de certa forma, me atribui, né, procurar fazer a entrevista para o seu programa, dizer que é um prazer ter participado do programa e quero desejar a você e sua equipe todo sucesso possível profissional. Dizer que estou muito feliz em bater esse papo, porque você é um desses intelectuais também, desse meu território simbólico. Tudo bem, então. Um abraço, até o próximo programa.